Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, domingo à tarde, aguardando o Vasco Internacional e Vasco na reabertura do Beira-Rio. Mas vamos falar também desse jogo, vamos falar também de uma análise da seleção brasileira, né? Mas tem várias notícias de Vasco e Inter, antes da gente trazer alguns personagens para definir a situação da seleção que está fora da Copa América também. E aí, tá faltando jogador? Eu quero a sua opinião. Antes peço para se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada e você vai dar aquela força para o nosso trabalho. E também peço para dar o joinha, é importantíssimo para o YouTube entender que você gosta, que o nosso trabalho é sério, que o nosso trabalho é bacana, que todos podem assistir também. Dá aquela força? Então, depois dela, a vinheta, vamos trazer as notícias para você. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. 18 horas, a bola rola para Internacional e Vasco na reabertura do estádio Beira-Rio, 70 dias depois daquela tragédia no Rio Grande do Sul. Aliás, foram vários dias e semanas, muitas chuvas. O estádio do Inter, o estádio do Grêmio ficaram submersos, né? Principalmente na parte de gramado, de vestiários, as principais instalações. E agora está sendo reaberto primeiro o estádio do Beira-Rio, bonito estádio Beira-Rio do Internacional, e a informação é de que o gramado está quase 100%. Como é uma grama natural, ainda do primeiro Beira-Rio, antes da reforma para a Copa de 14, então ela tem uma bela sustentação, um enraizamento muito importante, e vamos, na hora do jogo, Inter e Vasco, ver como anda esta questão. Vasco busca sua primeira vitória fora de casa, ainda não venceu jogando na casa do adversário neste Brasileirão. Pablo Verrete completa 50 jogos com a camisa do Vasco, ele que já marcou 16 gols, está brigando pela artilharia do Brasileirão. Hoje o Pedro do Flamengo, que fez o gol do empate ontem contra o Cuiabá, tem 7 gols, Luciano do São Paulo tem 6 gols e o Pablo Verrete tem 6 gols. Os dois já jogaram, Luciano e Pedro, e o Verrete pode se igualar ao Pedro se fizer 2 gols ou mais, ultrapassa o artilheiro rubro-negro. Mesmo com 4 jogadores suspensos pelos cartões amarelos, David, Lucas Piton, Maicon e também o Hugo Moura, Vasco ainda tem 3 pendurados. O João Vitor, que está entregue ao departamento médico, Vitor Luiz, que será titular na lateral esquerda, e o atacante Rossi é outro pendurado, normal, um campeonato longo, forte, cartões amarelos são aplicados e os clubes acabam sofrendo. As novidades, o garoto, né, atacante, o Bruno Lopes, de 17 anos, é uma das novidades nesse time. O Luiz Gustavo renovou o contrato recentemente, é zagueiro, também está relacionado, como o garoto Lincoln. Nós temos também aí o Lucas Eduardo, que é da base, o Rafael Paiva utilizando os jogadores que ele já conhece. Ele que vai ao seu 9º jogo na equipe principal, 3 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, 45% de aproveitamento. Pelo lado do Internacional, Ener Valencia, que estava com a seleção do Equador, ele está fora do jogo, não foi relacionado. Retornam Bustos, Vitão e o Wesley na equipe do Eduardo Cudê, do Internacional, jogo das 18 horas. Seleção brasileira está fora da Copa América e o técnico Dorival Júnior, ao ser questionado, fez este balanço sobre o seu trabalho e dos jogadores após 40 dias nos Estados Unidos. Eu acho que tudo é um processo, tudo você naturalmente passa por dificuldades nesse processo de montagem, é um fato. Nós saímos de uma Copa do Mundo para agora já com 2 anos de trabalhos e aproximando-se de uma nova competição. A primeira competição oficial foi essa.
realmente é um pouco distante daquilo que gostaríamos e queríamos. O chaveamento muito pesado do nosso lado, equipes que, infelizmente para nós, estão num momento, eu falo isso tecnicamente, inclusive com um volume de trabalho um pouco diferente, um pouco maior do que o nosso. É natural que oscilações aconteceriam dentro da competição. O detalhe importante, você sai invicto de uma competição, mas não satisfeito, até porque poderíamos ter tido coisas ainda melhores, talvez. Por tudo aquilo que nós treinamos, que trabalhamos, a expectativa era um pouco acima. Aí, então, o Dorival Júnior, ao meu sentir, ele poderia ter dado mais à seleção brasileira. Eu achei o Dorival um pouco perdido no jogo de ontem contra o Uruguai, principalmente quando ficamos com 11 jogadores contra 10. Não soubemos aproveitar esta vantagem numérica dentro de campo. Faltam jogadores com qualidade hoje na seleção brasileira? Faltam sim. Pensei que eu ia viver para não falar isso, né? Não conseguiria falar, mas aos 60 anos eu sou da época que você fazia 4, 5, 6 seleções brasileiras com muita qualidade. E hoje essa meninada saindo muito cedo para a Europa nos deixa à mercê de bons jogadores, de talentos, né? Ontem Vinícius Júnior não jogou. Ao mesmo tempo, jogar toda a responsabilidade nas costas dele é muito pesado. O que você acha? Então, eu vou trazer o Danilo. Ele deu uma entrevista à Rádio Itatiaia, né? Querida Rádio Itatiaia, meu amigo Thiago Reis, sobre a participação do Brasil na Copa América. E achei muito interessante o que ele falou e chamo você também para esta reflexão. Vamos lá, fala aí, Danilo. Faz mal, é difícil de ter uma reflexão ou de ser lúcido em qualquer coisa que possa ser dita. Importante, né? Importante que disse o Danilo. É lógico que a gente sonha em ter grandes jogadores, mas está faltando. Qual que é o problema? O problema é da CBF, o problema é do técnico. Eu ouvi alguém falar que o técnico não pôde chamar os melhores. Não, o Dorival ele chamou quem ele quis. Ele chamou todos os jogadores que ele desejava chamar, ele chamou. Só não levou quem estava machucado. Neymar, machucado, então não pode levar. Os demais que ele quis levar, ele está levando. Tá? Então não vem com esse negócio, não, por causa do calendário brasileiro. Dane-se, o calendário brasileiro. Só você prestar atenção, o Flamengo, líder do Brasileirão, cedeu 4 jogadores para o Uruguai e nenhum para a seleção brasileira. Ah, mas o Pedro poderia ir. Tá, aí a gente vai ficar aqui. Melhor seria discutir tomando um chopinho, né, comendo um tira-gosto. Isso seria interessantíssimo. Mas nesse exato momento, falta jogador para a seleção brasileira. O Dorival Júnior ainda precisa amadurecer mais para ser técnico da seleção do Brasil. É a opinião, que raramente eu dou opinião aqui, a minha opinião. Acho que o presidente Edinaldo Rodrigues também pode colaborar um pouco mais com a seleção do Brasil. Deixar um pouco o vestiário, deixar um pouco o campo de jogo, ficar mais como presidente, como fazia Ricardo Teixeira, né, que delegava poderes. O presidente da CBF não tem que ficar frequentando o vestiário de jogador de seleção. Isso aí a gente tem acompanhado, tem trazido problema também. Mas é a opção dele, é o presidente, ele faz aquilo que ele dá na cabeça e ele acha que é o melhor para a seleção brasileira também. Para fechar, eu quero trazer o depoimento também do Rodrigo Caetano ao companheiro Thiago Reis da Super Rádio Tupi, analisando essa passagem do Brasil, né? Ela foi perdida? Ela vale alguma coisa para as eliminatórias? Rodrigo Caetano. Pois é. Aí então, Rodrigo Caetano, agora é a sua opinião. Falta o que para a seleção brasileira? Você viu os jogos? Porque eu vi muita gente comentando sem ter assistido. Pegou o resultado, nossa, não deu certo, papapá, lelelé. Você assistiu? Deixa aí seu nome, deixa o nome da sua cidade, para a gente mandar aquele abraço para você. Tá bom? Comente aí.
E se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. É importantíssimo que você faça isso e também mande esse link para outras pessoas para dar aquela força, participar do nosso trabalho, do nosso canal também. Tá bom? A gente volta depois do jogo do Vasco com o Internacional. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.